Meu nome é Teclas, eu sou diretor de CGI aqui da Grey Dot. Eu acho que a escolha da caipora, ela carrega um peso em si. Eu acho que quando a gente trabalha muito com brasileiridades, digamos assim, tem muitas coisas que a gente acaba trazendo de experiências, de vivências, né? E eu acho que o folclore brasileiro, ele tem um pouco dessa dependência também. Eu acho que desde pequeno a gente tem essa influência dos nossos avós, principalmente, trazendo um conhecimento, às vezes um pouco místico, né, tentando representar algum conhecimento muito antigo, né. E seja, sei lá, falando de uma velha pisadeira, de você não pode comer muito, senão você vai sentir dor no estômago, até a própria caipora, falando um pouco de como preservar a natureza, né, e como você tem que cuidar de determinados rituais ali para você sempre ter uma preservação. A gente vê isso muito em diversos tipos de folclore, seja na caipora, seja em vários outros tipos de reprodução, né? E eu acho que o intuito da gente trabalhar justamente com esse tipo de brasileiridade não é só através do folclore, mas todas essas nossas referências, trazendo um pouco de o quanto é belo e rico a nossa fauna e tudo que percorre ali o Brasil, principalmente nessa diversidade ambiental. E quando a gente traz pequenas referências sutis de cores, de penas, de tipos de animais, localidades, eu acho que é muito nesse apreço de mostrar com a fúria da caipora o quanto que a gente tem que preservar, o quanto que a gente tem que cuidar de determinadas coisas de uma maneira obscena, de uma maneira agressiva, né? Justamente com um contraponto do que a gente vê do desmatamento, da exploração e afins, e também trazendo o quão belo e rico é essas pequenas coisas ali que percorrem. Porque, independente de como a gente trabalha com o folclore, principalmente no audiovisual hoje em dia, a gente vê que muitas produções ainda carecem de mastigar as referências e conseguir exportar isso lá para fora, né? A gente consegue ver em outros pontos culturais, seja mais para a Ásia, seja mais para o Ocidente europeu, que eles já têm uma retroalimentação cultural, a ponto deles conseguirem exportar as suas próprias culturas, seja os vikings, seja os piratas e afins, e eles acabam importando isso de volta mastigado com outras subculturas. E o Brasil, ele não é tão bom em fazer isso, porque ainda tem uma série de coisas que a gente ainda tem que percorrer para trazer de referência. E então, muitas vezes, quando a gente vê uma produção brasileira, é muito nichado, muito do mesmo jeito. A gente sempre tem, por exemplo, quando a gente fala da cuca, sempre um jacaré com uma peruca amarela. Não que isso seja ruim, mas ainda faltam muitas referências para a gente construir aquilo. E a caipora, com essas diferenças, com essas pequenas diferenças, com penas, cores, animais ameaçados, protegidos pelo Brasil, é nessa referência de trazer algo novo que ainda se conecta com as lendas originais, tanto que a gente tem várias lendas de caipora, e tentando, de certa maneira, mastigar isso de uma maneira diferente, né? Para as pessoas conseguirem absorver de outra forma, dessa maneira. Eu acho que, do jeito que a gente criou ela, de uma maneira única, nossa, principalmente tentando traduzir o que a gente queria passar com curta. Porque a gente tem outras reproduções da caipora em outras mídias, né? Acho que todo mundo viu a caipora do Castelo Rá-Tim-Bum e diretamente já tem essa ligação com a cor vermelha. Mas enquanto você vê que naquela produção é uma coisa mais de proteção, conscientização, uma coisa mais amena, né? A gente tem uma coisa mais agressiva, né? E a gente queria sintetizar de todo modo essa coisa mais agressiva, essa coisa impune e, de certa maneira, trabalhar com outras linguagens para a gente conseguir transmitir isso de uma maneira não tão direta como a violência. Então a gente tem uma reprodução de violência, digamos assim, com a caipora, mas através de uma dança, controlando elementos, manipulando a natureza de determinada forma para conseguir subjugar, né, e cobrar o seu preço pelas pessoas. Então você vê isso reproduzido desde a ponta da pena da cabeça dela, trazendo um perigo, uma ponta ali na cabeça dela, até as presas, a presa da cobra, essa coisa mais esguia, mais sutil, do jeito que ela se mexe, mas que pode dar o seu bote. E isso a gente tenta sempre reproduzir em vários momentos ali da dança, em vários elementos ali que a gente tem ali por trás. Então acho que a gente busca com a nossa reprodução principalmente
mastigar muito bem esses pontos, mas ainda transmitindo essa ideia de uma guardiã que cobra o seu preço e que está sempre observando a sua espreita. Uhum. E eu acho que tem uma coisa que é importante em todo o projeto, que normalmente eu sempre falo, que essa diversidade e o quanto que a gente se conecta com vários pontos é importante para a gente conseguir criar algo novo. E eu acho que a gente, como brasileiros, né, temos muitas referências, porque a gente, como um povo muito mestiço de várias outras culturas, é muito comum a gente ter um vizinho que tem experiências de vida completamente diferentes, assim. Tem muita coisa que é comum, mas é muito diferente, assim. E a partir do momento que a gente trabalha numa equipe onde todo mundo tem essa diversidade de ideias, diversidade de vida, a gente consegue agregar pontos extremamente importantes, assim. Porque eu acho que a arte é essa reprodução de... é algo que influencia a gente a vida inteira. Eu acho que o jeito que a gente é criado, todas as coisas que a gente é submetido na infância, na vida adulta, na adolescência, acaba sendo um reflexo disso, né? E às vezes até uma forma de protesto, uma forma de sintetizar as coisas. Então, desde uma imagem reproduzida na infância, seja uma série, seja algum audiovisual, alguma animação que influenciou a gente acaba tentando reproduzir aquilo, né? E tem até aquele ditado popular que nada se cria, tudo se copia, mas é muito pautado nessa absorção de referências. Acho que a todo momento a gente está pegando referência em tudo, porque quanto mais tempo a gente vive, é mais experiências que a gente vai tendo, mais coisas que a gente vai absorvendo e construindo, né, a gente como um ser humano, né. Então a gente vê que a nossa produção, ela tem essa síntese, né, de vários pontos de vista, né. Então através da dança, através da música, principalmente, não é só um indivíduo, né, que impõe todo esse ponto de vista, né. Acho que é muito construído sobre uma ideia, sobre um ideal, e essas pequenas referências ali vão salpicando, né. Até um exemplo, um exemplo que a gente pode dar é a nossa caipora, ela é muito pautada, uma coisa conhecida que era a caipora do Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo. E você vê que a silhueta é parecida, as cores são parecidas, mas com uma outra linguagem muito mais agressiva, né. Eu acho que dentro da narrativa, o que eu mais gosto é o jeito que a gente trabalha o objetivo de uma maneira não tão padrão, assim. Então, quando a gente tem essa diversidade no exemplo de nossa personagem principal é uma vilã, ela subjuga as pessoas de maneira agressiva dentro do curta. Ele retrata de determinada maneira uma coisa de terror, né? E eu acho que quando a gente vai de uma maneira criativa demonstrar isso de uma outra maneira, é a parte que eu mais gosto. Porque essas pequenas referências de é uma agressividade, mas é como uma dança, não é literal. É uma coisa que, por mais que seja agressivo, é uma coisa que protege ainda. E eu gosto dessa dualidade, quando a gente sai desses estereótipos. Eu acho que é o que mais me dá apreço. Perguntas, é isso. É isso aí, gente. Vote em mim. Não deixa eu sair da casa.